Olá, sou Christian Camilo, criador do site Camilo Arte, um site dedicado aos amantes da arte da fotografia. Hoje eu vou falar de abstração na arte da fotografia. O que significa isso? Abstração é um conceito ligado ao termo abstrato, ao conceito de abstrato. A gente usa a realidade, elementos da realidade, coisas, formas, objetos para produzir perguntas com fotografias. Se você ouve a pergunta, o que é isso? Como foi feito isso? Provavelmente você está vendo uma fotografia abstrata. Essas imagens carregam uma beleza, um certo nível de experiência visual, nos provoca. E hoje, nesse episódio, eu vou mostrar o trabalho de alguns fotógrafos que trabalham com essa ideia de abstração. Esse tipo de fotografia, apesar de não estar muito presente em trabalhos comerciais, acaba inspirando muita coisa que pode até atingir níveis publicitários na fotografia comercial, mas o seu nicho mesmo, o seu campo é a arte. Quando a gente fala de arte visual, a gente está falando também de fotografia abstrata, fotografia que causa um impacto visual pela cor, pela forma, pela textura, pela maneira como foi produzida no processo de pós-edição. Vamos no meu computador, vamos ver algumas fotografias de alguns fotógrafos que trabalham bastante esse conceito de abstração para produzir uma arte visual com a fotografia. Bom pessoal, agora então nós estamos na tela do meu computador. Eu fiz um painel no Pinterest chamado Abstração. Eu vou mudar o título desse painel para Abstração na Fotografia. O que me encanta muito nesse processo criativo de produzir belas imagens abstratas é que a gente faz da fotografia, na verdade transformamos a fotografia numa ferramenta para a construção de arte visual. A fotografia é arte visual, é arte na raiz do seu conceito, mas quando a gente fala de abstração, a gente está, eu acredito, ainda na essência visual que une a fotografia à arte visual, podemos falar dessa maneira. Nesse painel eu fiz um apanhado de lindas imagens que eu achei no Pinterest. Tem muitos fotógrafos que eu não conheço, eu geralmente tento pegar nesses painéis do Pinterest, se vocês olharem lá, eu pego fotógrafos que eu já conheço, alguma coisa. Então, na verdade, eu puxei vários trabalhos para, de certa maneira, trazer várias ideias, o mais rico, tentar fazer desse episódio, apesar de sintético, bem rico em referências. E essa primeira imagem, né, que vem de Simon Butterworth, é o nome desse rapaz, traz já um conceito muito bonito, mas um pouco, eu diria que raro de conseguirmos produzir. É fotografia aérea e numa perspectiva tão nos parece nessa fotografia tão perpendicular ao chão. E eu até citei, né, nesse episódio, eu acredito, ou em outro, eu já não me recordo se tem no começo, mas eu gosto de fazer fotografia aérea, mas eu não necessariamente, para fazer uma fotografia aérea, a gente não precisa de um avião, é uma questão de perspectiva. Eu gosto de apontar a câmera para o chão e preencher o quadro, buscar rachaduras no chão. Quando eu faço essas fotografias, eu me sinto fazendo uma fotografia aérea. E aqui o conceito é o mesmo, isso aqui poderia ser a marca de um chão, poderia ser alguma textura, mas é aérea, é do alto, e é uma pessoa que não tem essa informação, escuta na cabeça a pergunta: o que é essa imagem, né? Como foi feita? Parece uma pintura até. Essa imagem ao lado é muito interessante também, porque o fotógrafo, no caso, ele brincou com a posição da imagem, né? É uma fotografia que era horizontal e ele tornou vertical, e ao tornar vertical, você não consegue reconhecer muito, assim, prontamente, instantaneamente, a gente não consegue reconhecer o que são essas marcas pretas. Não é usual vermos pássaros voando dessa maneira. E a gente te pergunta: o que é isso? E são pássaros. A perspectiva ficou maravilhosa, na verdade, a orientação da fotografia ficou maravilhosa. Eu acho legal fazer um episódio em breve falando, né, de ratios, aspect ratios, o aspecto da fotografia. A gente pode trabalhar isso também. Nesse caso ele virou e ficou maravilhosa essa imagem, né? Todas essas fotografias aqui são referências e também servem de inspiração para essa linha mais artística da fotografia, que visa botar, podemos dizer dessa maneira, como a fotografia como elemento decorativo, artística. Aqui um outro exemplo: o que é isso? Isso eu não consegui responder o que é. Me parece um jogo, uma fotografia, uma composição envolvendo alguma espécie de prisma
mas não está fácil responder o que é, e é muito bonito, assim, é lindo esse efeito. Mesma coisa aqui, a gente tem o vidro, claro, mas de cara, assim, a gente não consegue responder também se é uma teia de aranha ou um vidro, não está tão fácil responder, bem difícil entender esse conceito. Aqui, muito belo, apesar de a gente ver um clips, né, o efeito visual nessa imagem, está, a sensação que passa é um tanto quanto diferente, né? A gente vai se perguntar, assim, bem que a gente pode reconhecer o clips rápido, mas a gente, dependendo da distância, a gente pode ter um pouco de dificuldade para entender essa imagem. Linda, maravilhosa. Infelizmente não tem aqui o autor da imagem, né? Mas é que esse painel está cheio de ideias maravilhosas. Eu gostei muito dessa múltipla exposição. Múltipla exposição é um recurso que eu já citei em outro episódio, e é comum usar múltipla exposição, mas eu gostei muito dessa fotografia porque a gente fica com a dificuldade de entender o que é, na verdade, o que está fundindo o rosto da moça. São pássaros, mas a gente leva um tempo para entender, não está tão fácil identificar o elemento dessa fusão com o rosto dessa pessoa. A gente leva um tempinho para entender. Vem a pergunta, o que é isso? Aqui também os cogumelos, dependendo de como a gente vê essa fotografia, a gente pode ter um pouquinho vai levar um tempinho para a gente identificar que padrão é esse, associar com o cogumelo. Aqui tem muitas fotografias interessantes que nos forçam a ver isso. Eu adorei essa imagem aqui. Opa, eu vou clicar direitinho. Adorei essa imagem, a perspectiva, a composição maravilhosa, a sombra, o vidro. O vidro é difícil a gente. Eu só consegui, na verdade, de entender essa imagem quando eu li que Shatter Shadow. Eu comecei a entender que era a sombra de um vidro que parece quebrado, mas eu quando vi essa imagem eu me perguntei o que é isso, é difícil entender. Então aqui nesse painel que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem várias ideias de composição que lidam com essa ideia de abstração, de a gente produzir algo criativo com elementos da realidade, fazer a pessoa, fazer a pessoa que está visualizando a imagem se perguntar o que é isso. É o primeiro passo, né, da gente encantar, acho que visualmente, alguém prender atenção. São imagens que causam uma sensação, tem uma beleza, levantam perguntas de como foi feito também, né, onde foi feito. São imagens que, para esse estilo mais artístico, algumas pessoas conhecem como fine art, é encantador, né? Eu adorei essa imagem aqui, eu me perguntei, nossa, o que é isso? São fósforos. A gente tem a fotografia preto e branco nesse caso, uma composição fechada nos elementos, e é difícil a gente responder. Eu entendi que são fósforos porque eu li aqui matches, né, na descrição, matches in a match factory, uma fotografia de Bryant and May. Lindo, maravilhoso, mas se você não tem informação, você fica com a pulga atrás da orelha, o que é isso? Tirando a cor, fica ainda mais difícil de entender, né? E a gente se envolve bastante nesse processo. Então, eu vou deixar esse painel na descrição, tem lindas imagens. Essa do Yu Zupko é uma linha dele que ele lançou aí para... É um estilo, a gente pode falar uma série, né, abstrata, que envolve formas, sombra, luz. É fantástico, né? Eu coloquei uma outra dele aqui no painel, tem que achar essa aqui. Maravilhosa. A gente se pergunta, né, o que é isso? É um contraste tão belo e ao mesmo tempo sensível. Eu tenho mais algumas aqui interessantes. Vamos ver aqui, essa aqui que eu adorei. Eu adorei esse jogo de composição. Eu não sei se são madeiras, se são livros, eu não sei o que é, mas está lindo. A gente é um trabalho de Akihiko Miyoshi, eu não conheço esse fotógrafo, mas essa fotografia causa um encanto pela beleza, pelo jogo de cor, pelo encaixe que não rola entre esses elementos. A gente não consegue saber o que é, mas é belo, né? A fotografia é uma ferramenta para a gente fazer, de fato, belos quadros, assim, criações visuais que provocam, né? E essa aqui é só uma última para vocês verem, mas esse painel eu vou deixar na descrição, que maravilhoso. A gente tem o prédio, os prédios acima, mas é uma questão de perspectiva, e pode ter rolado sim um processo de edição, pode ter havido uma espécie de encaixe dos prédios para provocar essa simetria. Maravilhoso. Eu vejo a fotografia e todo o processo de edição como uma construção, né, nesse caso da arte visual. Eu gosto muito de olhar essas imagens abstratas porque me inspira para um outro lado, né, para um lado de
você sair para a rua com mais liberdade até mesmo, porque a fotografia tem esses dois lados, ou você pensa em momentos, ou você vai para um lado mais de composição visual, desenvolvimento de um elemento forte, né, visualmente, abstrato, em composição, que transmite sensação, cores. Mais um exemplo é fantástico, lindo demais essa composição, o jogo de cor, o contraste desse azul na lateral. E o que é? É o canto de uma parede, parece, envolve sombra, envolve uma cor dessaturada, né? Esse rosa dessaturado com esse vermelho saturado. Fantástico, né? É uma geometria, é uma fotografia linda. Facilmente estaria aí, acredito, elemento decorativo em diversos lugares, né? Pessoas, esse azul está maravilhoso. Então fica uma sugestão para vocês olharem esse painel, procurarem mais no Pinterest. A abstração é um exercício de produção de fotografia, de arte visual que eu amo. Bom, eu pessoalmente gosto muito de fotografias abstratas, pratico bastante isso, gosto de cores. Eu estou sempre tentando achar coisas no chão para textura, coisas quebradas, formas diferentes. Me encanta muito. Quando eu aponto a câmera para baixo, eu tenho a sensação que estou fazendo uma fotografia aérea. A gente aponta para baixo, aponta para o chão, dá quase a mesma sensação que temos quando olhamos do avião para baixo e vemos aquelas coisas pequenininhas. A perspectiva, o enquadramento, o processo de edição, o olhar da pessoa, em achar alguma coisa e se aproximar daquilo para fotografar, estão nesse processo de construção de uma fotografia abstrata. Eu amo esse tipo de fotografia, vocês que estão se conectando nesse canal dedicado à arte da fotografia, imagino também que estejam explorando isso. Esse conceito de abstração não é algo que a gente vai aplicar em fotografia comercial ou na maioria dos contextos comerciais, mas está muito ligado ao processo de se divertir com a câmera ou simplesmente produzir belas imagens, imagens que vale a pena inclusive serem molduradas para decoração. Para quem gosta desse segmento de decoração, arte, exposição, o conceito de abstração, de trabalhar a fotografia, fazer aquele exercício de buscar uma imagem diferente, tanto na captura quanto no processo, todo esse processo de experimentação é muito prazeroso, né? Muito obrigado a todos que estão seguindo o canal, nos vemos no próximo episódio, um grande abraço, até mais.